Glória a Deus, irmãos, vamos trazer aqui a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 2, nós estamos produzindo material, orando, jejuando e trazendo a palavra de Deus para melhor entendimento, aquilo que ficou escondido durante muitos anos, verdades que não foram faladas. Nós vamos falar aqui da palavra de Deus. Romanos capítulo 2, o assunto principal desta vez é uma disputa entre judeus e gentios, que o apóstolo diz aqui que todos são culpados e todos são julgados igualmente por Deus. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas, os judeus, eles queriam ser melhor, né? Eles falavam, Deus é nosso Deus, nossa lei, o santuário é na nossa terra. E aí nós vamos perceber que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, os gentios, eles têm uma maneira diferente de fazer e de ensinar as coisas, né? Porque os judeus, às vezes eles tinham a lei, mas eles não praticavam a lei. Muitos só queriam saber, a lei está conosco. Eles pegavam os rolos, os pergaminhos, escondiam lá em algum canto, principalmente uma parte que ficava dentro da arca, e não se importavam de praticar aquela lei, né? Esse capítulo aqui, no versículo 4, a benignidade de Deus, né? Christotes em grego, né? A palavra de Deus do Novo Testamento foi escrita em grego. Muitas vezes nós vamos ver aqui alguns dizeres em grego. Christotes, né? Ela se divide em duas palavras, em duas partes. Grego também. Ágatos, que é bom e belo. E kratos, quer dizer bom, útil e fácil, né? Então, falando da benignidade de Deus, Romanos 2:4, eles desprezavam ali essa benignidade, que era algo tão bom, tão belo, que era algo fácil, algo útil. Eles desprezavam por uma lei difícil de se cumprir e que poderia condenar. Bastava errar em um dos mandamentos, que era réu de toda a lei. Aqui também vai falar aqui da perseverança, da paciência, né? A palavra paciência, anoque, que quer dizer trégua, né? No grego. Essa palavra paciência representa momentos em que a gente precisa ter calma e até perseverar em alguma situação, né? Como diz, esperei com paciência no Senhor. A consequência de receber algo, que se alguém tem paciência, tem que esperar primeiro, porque a paciência vai lhe dar, vai alcançar, ajudar a alcançar aquilo que você está querendo, né, de Deus. Aqui tem uma palavra de Deus que fala sobre tardio em irar-se, né? Fala aqui macrotumia, tardio em irar-se, é longânimo. Deus é longânimo, ele demora a se irar, ele vai dando um tempo, vai dando um espaço para que a pessoa se arrependa. Então Deus tem essa qualidade aqui, que em grego é chamado de macrotumia. Ele é tardio em irar-se, é longânimo, longanimidade, né?
O versículo 11 desta palavra, Deus não faz acepção de pessoas. Isso é importante, porque tem algo lá na palavra de Deus, em Tiago, que fala muito sobre chegar alguém bem vestido e chegar alguém com a roupinha mais fraca, e quem vê o bem vestido vai colocar nas primeiras poltronas, nas primeiras cadeiras. Fala também de acepção de pessoa, esse tipo de situação. Os doutores, os grandes nomes, grandes autoridades e os grandes milionários são colocados, até hoje mesmo, nos templos, nas sinagogas antigamente, nas sinagogas judaicas, eram colocados nos primeiros lugares. E hoje nós vemos isso nas grandes igrejas. Chega um irmão com a roupinha mais fraca, às vezes até de bazar, coitadinho. Coitado financeiramente, porque espiritualmente ele está ligado. Está muito melhor do que os outros. Aí ele é colocado, esquecido, nem colocado, é esquecido nos bancos do meio para trás. Quando chega a madame ou o senhor fulano de tal, de carrão, o porteiro já, olha lá, olha, chegou, é fulano. Chega, a gente aí apontou lá na frente, lá nos lugares melhores da frente, ou então já, às vezes não é nem crente, mas já vai lá apontar. Tem gente que passa a vida orando e jejuando, com a palavra de Deus, estudando ali, aprendendo, nunca foi no altar das igrejas gigantes, né? De super templos. Aí chega um infeliz cheio de pecado, cheio de demônio, e os pastores colocam ele lá em cima, né? Lá no lugar santíssimo. Se fosse na lei de Moisés, era no Santo dos Santos, né? Já passou até a ser sumo sacerdote. Nem se converteu, já é sumo sacerdote. Só porque é rico, está em carrão. Às vezes porque tem formaturas especiais. E tudo por causa do interesse material, interesse humano, que a maioria dos obreiros, principalmente pastores que estão na frente da igreja, tem interesses materiais. Romanos 2, 12 a 16. Pela lei são julgados os que ouvem e os que não ouvirem. Tem a lei natural em seus corações, né? Então, os estoicos é um tipo de gente que era tipo de filósofos, né? Estoicos chamam esta lei natural de physis, é uma palavra grega, physis, que significa natureza, né? Uma outra expressão para a lei natural é kataphysin, que quer dizer de acordo com a natureza. Então, a natureza pode ajudar a julgar as pessoas, principalmente quando nós vamos falar aqui da eternidade, do juízo final. Alguém vai dizer, mas eu não ouvi o evangelho, eu não escutei a pregação, não teve pastor, pregador, grande nem pequeno, para falar comigo. Aí a lei natural, ela vai explicar para aquele cidadão que ele fez certo ou não. A lei natural é dele ver alguém matando o outro, aí dizer assim, se eu não matei, então eu não vou ser condenado, porque eu não matei, e a lei dizia não matarás. Se a lei natural dizia não adulterará, a lei de Moisés. Então, se ele não adulterou, ele vai dizer eu não adulterei. Então, a sua consciência vai lhe defender em determinadas horas, né? Ou também vai lhe acusar. Isso depende da sua consciência, né? A consciência que vai pesar aí. É a lei natural, que se chama de physis. Romanos 2, 17 ao 19. Nós temos aqui que alguns desprezaram aqui as coisas excelentes, né? As coisas excelentes de Deus, vem do grego diaferonta, coisas excelentes foram desprezadas. Coisas excelentes fala de coisas morais,
que foram desprezadas e as coisas mais fracas estão sendo foram colocados na frente, né? Muitas vezes coisas importantes da obra de Deus deixam de ser feitas, ensinamentos bíblicos importantes, para se dizer o que a pessoa pensa de um modo natural, né? Tem muito se misturado a igreja com a política, com a sociedade corrupta, a sociedade econômica, e foi assim, muitos pastores foram torcendo a palavra de Deus, apostataram da palavra fiel e verdadeira, se desviaram para fins pessoais. Isso aí se chama de afronta, né? Desprezaram as coisas excelentes pelas coisas materiais. Versículo 22, no ano 19 depois de Cristo, 4 judeus liderados por um que se dizia mestre, convenceram uma mulher rica a fazer uma grande doação para o templo em Jerusalém, né? Tibério mandou que todos os judeus fossem expulsos de Roma, saíssem da cidade de Roma. Então, o que está dizendo aqui é que eles mostram as pessoas que roubam, as pessoas mais altas na liderança, pegavam e chegavam em algum lugar e convenciam as pessoas a fazer doações ao Deus de Israel, convenciam pessoas a fazer doações ao templo em Israel. E aí Tibério, que era o líder romano, o imperador romano, Tibério César, ele diz que mandou expulsar, né? Mandou expulsar os judeus lá de Roma para não pegarem o dinheiro, as doações dos que quisessem doar para o templo em Israel. Hoje, tem muitas igrejas pequenas precisando de recursos para se manter, e ainda tem uns incrédulos com o nome de superpastores, doutores, bispos, mestres, superprofetas, superapóstolos, coisas que nem tem mais no ministério da graça, no ministério da igreja atual, e pegam os seus dízimos de oferta. Tem mega empresários que vão deixar lá no templo, lá na sinagoga em Israel. Vai deixar lá em Israel. Isso está errado. O dinheiro é para o seu dízimo, a sua oferta, para a manutenção da obra do Senhor. Alguém que faz a obra corretamente precisa comer, precisa vestir, precisa calçar. A igreja precisa de cadeira, de ventilador, a igreja precisa às vezes até de pagar algum aluguel, que seja igrejas que são alugadas. Então isso é a manutenção da obra do Senhor. Se você vai deixar o seu dízimo, a sua oferta em Israel, Deus nem recebe, porque você não está deixando para a obra de Deus. Israel não prega graça, eles não pregam Jesus Cristo Salvador, eles pregam a lei de Moisés. E quem vai deixar lá em Israel o seu dízimo, está arrumando problema com Deus e não vai ter como cobrar de Deus nenhuma prosperidade, né? Inclusive tinha um alto empresário brasileiro que ele vai deixar uma vez no ano, no dia da expiação, no dia de pedir perdão, né? No dia do perdão, ele vai deixar, mas ele não pode cobrar nada de Deus. E o seu canal de televisão, que era muito grande, hoje já está lá, como diz o popular, está no rabo da cachorra. Por quê? Ele não pode cobrar nada de Deus, ele não está dando dízimo para a manutenção da obra do Senhor, ele está dando para a manutenção de Israel, né? Ele não pode cobrar nada da graça, porque ele está cumprindo a lei de Moisés. Então, se vira lá com o povo da sinagoga, entendeu? Porque de Deus você não pode cobrar nada. Então, a obra de Deus tem aqui um valor, porém tem aqueles espertalhões que pegam coisas para eles, né? Aqui nós vamos ver o versículo de número 29. Porém, os judeus é aquele que é o anteriormente, e circuncisão
é a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, né? Essa palavra aqui fala da circuncisão, que estava sendo questionada ali entre judeus e gentios, e há um louvor a respeito do questionamento. Essa palavra louvor aqui, repaianos em grego, né? No Antigo Testamento ela aparece sendo o nome Judá. Estes judeus, eles achavam que a circuncisão era suficiente, porque Deus pediu a Abraão para fazer aquele sinal na sua carne, né? A circuncisão, e eles achavam que isso resolvia a sua causa. Inclusive, os judeus que estavam lá em Roma, eles gozavam do direito de não participar do exército romano, né? Chama-se astrateia, né? Era um direito, astrateia, era um direito que eles tinham de não participar do exército romano, de não servir, por causa do sábado, que eles têm ali na lei de Moisés, que no sábado eles não trabalham. E se eles fossem militar, eles faltariam com as suas obrigações no exército, né? No dia de sábado. Nós vamos ver que os judeus eram acusados de ateísmo, né? E porque essa palavra ateísmo, ateotes, né? Eles não acreditavam nas imagens de escultura, até porque a Bíblia dizia, né? Só o Senhor teu Deus adorarás, a Bíblia judaica, a lei de Moisés dizia, não farás para ti imagens de escultura, né? Então, as outras nações diziam que os judeus eram ateus porque não criam nas suas divindades. Nós vamos ver aqui que alguns eram acusados de ódio a seu semelhante, né? Misantropia, era como se tivessem algum tipo de ódio, né? Ódio porque, e também total sociabilidade é a mixia, né? É quando a pessoa ela não se dá bem em nenhuma sociedade, né? É a ausência de relações sociais. As pessoas, neste caso aqui, no caso de misantropia e amixia, os judeus eram acusados de não ter relações sociais com nenhuma outra nação, porque eles consideravam-se puros, consideravam-se exclusivos de Deus, separados, e portanto eles não se envolviam com ninguém, né? Então este capítulo 2 termina falando do assunto da falta de relações sociais, né? Sociabilidade, né? As pessoas saírem na rua e fazerem boas amizades, é a pessoa se comunicar com os outros, é a pessoa fazer negócios com outros, montar sociedades de diversos tipos comerciais, sociedades de lazer e de outros tipos, né? Os judeus não faziam esse tipo de sociedade com ninguém, eles se consideravam exclusivos, né? Nós vamos entrar no capítulo de número 3, né? O capítulo número 3, Paulo vai usar uma estratégia aqui, como se ele tivesse num duelo, de uma batalha, de uma conversa de duas pessoas, né? Alguém pergunta, ele responde, ele pergunta, alguém responde, e aí ele vai traçando essa estratégia para facilitar aqui o entendimento, né? E este início deste capítulo vai ser revelador, porque Paulo usa ali a fala dos oráculos de Deus, né?
Isso aqui são logia em grego, oráculos de Deus. Essa palavra é usada também na linguagem pagã, seria logion, quer dizer, é ditado divino, né? Paulo fala da lei ali, o que foi ditado por Deus, e os judeus queriam ali debater se os 10 mandamentos não seria suficiente para tudo, né? Ou aqueles 613. E Paulo fala que esses 10 mandamentos, eles são até bons, porém vocês precisam praticá-los, né? Os judeus não cristãos são condenados por Deus em consequência de rejeitar Jesus, né? Nem todos eram infiéis, né? Existiam alguns judeus que se converteram, né? Porém, a maioria rejeitaram Jesus quando diz-lhe para que era seu, mas os seus não receberam, né? Os judeus, eles têm ciúme de nós, né? Porque nós recebemos Jesus. Eles perderam o Messias, eles perderam o Rei, eles perderam o Salvador, eles perderam um Jesus completo. Eles deram assim de bandeja para nós, né? E Jesus, que não faz acepção de pessoas, nos recebeu. E hoje nós somos salvos em Jesus Cristo pelo derramamento do seu sangue, enquanto que os judeus esperam passar pela grande tribulação, e só quando disserem bem-aventurado que vem em nome do Senhor, aí que Jesus virá resgatar, restituir a Israel. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor que existe aí uma explicação sobre qual foi aí a origem do pecado, nesse capítulo 8, capítulo de número 3, né? A origem do pecado teria sido a desobediência, e o homem muitas vezes procura se justificar, né? Ah, não, eu fiz porque eu precisava fazer, né? Um homem, por exemplo, ele procura o divórcio. Ah, não, é porque a minha mulher é estéril, né? Que a lei dava direito, no caso de divórcio, ter outra, uma segunda esposa, ou até mesmo divorciar. Né? Então ele justificava, ele estava querendo sempre se justificar. E aí mostra que é a raiz do pecado, porque quantas pessoas adulteraram, quantas pessoas fornicaram, quantas pessoas se divorciaram porque tinham uma justificativa, né? Diante da lei. Mas diante da graça não tem essa justificativa, né? E aí nós vamos entrar aqui a partir do capítulo 2, versículo 9 ao 18. Nós vamos falar que o homem, ele nasceu debaixo do pecado, né? Nasceu debaixo do pecado, né? Todos nós somos descendentes de Adão, então ele passou por esse processo que chama upoarmatia, amartia. Upo quer dizer debaixo, né? E amartia é pecado, significa errar o alvo, né? E aí nós vamos ver que toda a raça humana, ela passou por esse processo em que somos descendência de Adão e não tivemos como nascer sem pecado. Todos nós, lá em Isaías, ou melhor, no livro dos Salmos, né, diz, no livro dos Salmos 51, diz que o próprio Davi falando que a mãe dele lhe concebeu, lhe gerou em pecado, né? Então, nós vemos que a raça humana já nasce com o pecado, né? Então, Upo Paidagogon, sob a direção do escravo encarregado de ensinar, né? Upo Zogun, Upo Zogun, sob o jugo em poder de seu dono, né? Então, quando a gente nasce,
tem um pecado que já é da descendência de Adão, e ele vem dominando. O pecado muitas vezes domina o homem. É como uma escravidão. E aquela pessoa precisa mudar a sua posição diante de Deus, né? Todos se extraviaram e se fizeram inúteis, né? Então nós vamos ver a palavra de Deus explicando como nós fomos gerados no pecado, né? A palavra grega akreiolo quer dizer fizeram-se inúteis, né? Como eu li aqui, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, versículo 12, capítulo 3, versículo 12 de Romanos, né? Se fizeram inúteis, akreiou, o grego akreiou, se fizeram inúteis ali. O mundo sem Deus é um mundo fútil, é um mundo podre, é um mundo sem utilidade, né? E fala aqui que as suas gargantas são sepulcros abertos, né? Línguas que urdem engano, veneno de víbora, né? Essas passagens podem também ser conferidas em Salmo 14, versículos 1 a 3, Salmo 5, versículo 9, Salmo 140, versículo 3. Né? Esses versículos de 10 a 18, também nós temos uma referência em Isaías 59, versículos 7 e 8. Paulo mostra que conhecia bem as Escrituras do Antigo Testamento, né? Salmo 36, 1. E o que falava sobre a língua de homens maldosos, presunçosos, que queriam as coisas do jeito deles, e eles abriam a boca para condenar uns e para se autodefender. Eles queriam condenar os outros e se autodefendiam, né? Essas palavras mostram que a sua garganta era perigosa, a sua língua, né? Garganta é sepulcro e língua de engano. Nós vamos ver que Paulo descobre claramente, né, o caráter ignorante, a língua destrutiva e a conduta de opressão. Essas três características aí vão sendo usadas para denegrir os outros, né, em relação ao pecado, em relação à lei, porque os gentios viviam na graça, e a ignorância dos judeus em desprezar a graça, usavam uma língua destrutiva e levava os outros, os gentios, a ficarem, eles queriam oprimir os gentios com os seus dizeres da lei de Moisés, né? Nós vamos ver Romanos 9, Romanos 3, estamos no capítulo 3, versículo 19 ao 26, né? Paulo vai montar aqui uma espécie de tribunal e vai mostrar que os judeus não são, na raça humana, uma exceção, que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus, né? Então ele vai dizer assim, de forma metafórica, todos são chamados à justificação, né? Essa palavra justificar aqui do grego, dikaion, né? Os verbos terminados em ou no grego significa ter em conta alguém como algo, né? Ter alguém em conta. É como se eles tivessem aqui dizendo que os gentios eram menosprezados, eles tinham os gentios como cães, eles não tinham amor nem respeito pelos gentios, eles desprezavam, né? Essa palavra
de justificação, Jesus já trouxe ela para igualar todos aqui, no contexto de Romanos capítulo 3, ela vai dar uma certa igualdade, né? Ele mostra aqui que Jesus fez um determinado sacrifício, no versículo 25, né? Para conciliar, né? É um verbo que tem a ver com o sacrifício que Jesus fez por nós. O versículo 25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Aqui, essa questão de propiciação, ela vai entrar no grego elasterion, né? Elasterion, que denota conciliar, é um verbo que tem a ver com sacrifício, né? Miqueias capítulo 6, versículos 6 e 7, esta palavra de Deus vai explicar o que seria, porque muitas vezes nós pegamos as palavras no ar e não examinamos, mas nós vamos examinar aqui Miqueias capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com um holocausto, com bezerros de um ano? Isso é uma pergunta. Agradar-se ao Senhor de milhares de cordeiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Outra pergunta. Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então, mostrando aqui que Deus deu o seu primogênito para justificar, né? Para propiciar, para no seu sangue nos justificar. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Está feita a propiciação. Propiciação em hebraico, caporete, né? Que significa cobrir. Aí você pergunta, o que isso tem a ver? É porque no Antigo Testamento, o sangue de animais que era levado para oferecer pelo pecado do povo, ele não perdoava. Ou melhor, ele não apagava, a palavra é essa, ele não apagava o pecado, né? O sangue de bodes, o sangue de cordeiro, o sangue de bois, ele não conseguia, o sangue dos touros, apagar o pecado. Ele apenas encobria, ele fazia uma espécie de nuvem assim sobre a cabeça, para que Deus, não, na sua ira, não destruísse aquela pessoa, né? A ira por causa do pecado. E aí é diferente para nós, porque o sangue de Jesus, ele purifica, ele arranca o pecado, ele apaga, ele tira de nós, né? É como quem tem uma roupa suja, manchada, e lava. Lavou no sangue de Jesus, então ficou limpo, acabou a mancha, não tem mais, né? Então nós temos uma vantagem: o sangue de Jesus é diferente do sangue de cordeiros, de animais, de touros, né? Em relação aos judeus. Nós vamos ver aqui que foi feita aí a nossa redenção, né? Que isso tudo foi feito pela nossa redenção. Algo muito interessante aqui, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção em que há em Cristo Jesus, né? Essa redenção, a palavra grega apolustrósis, quer dizer comprar um escravo para dar liberdade. Então nós fomos redimidos. Nós éramos por natureza escravos do pecado, nascemos no pecado, mas aí Jesus Cristo nos comprou com seu sangue, né? A palavra grega aqui, apolustrósis, comprou o escravo e deu liberdade, né? Agora se cumpre a frase mais famosa do Brasil, né? Por causa do nosso presidente: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então agora nós somos livres do pecado, livres
da mentira, do engano, libertos de toda sorte de pecado que você possa imaginar, nós estamos livres. Agora, mais na frente, que nós vamos estudar ainda, a palavra de Deus diz para nós: não vos torneis a se meter debaixo do jugo do pecado outra vez. Você já está livre. A palavra do Senhor mostra aqui, Romanos capítulo 3, 27 ao 31, o caminho de Deus é o caminho de fé e aceitação. O amor de Deus é melhor o cumprimento da lei, sendo que a graça é a salvação. Então, Paulo pega ali e faz um apanhado, dizer assim: a lei não é ruim, mas tem que se cumprir. Porém, ela não salva. Ela não vai te salvar. Só quem te salva é Jesus Cristo, a graça. Então, o grande problema, ainda hoje, né, é que as pessoas estão querendo voltar lá para o Antigo Testamento. Está cheio de pastores e de pessoas inocentes que não conhecem a palavra de Deus, voltando lá para Páscoa, né? Tomando a ceia com pão sem fermento. Eu não como para Páscoa. Eu não sou judeu, eu sou gentil, aceitei Jesus como Salvador, estou redimido no sangue de Jesus. Então a ceia é diferente. O pão pode ser qualquer pão e o suco de uva. Eu não vou voltar para a lei, eu não vou matar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, não é a lei, é um cumprimento lá da Páscoa dos judeus. Nós estamos dentro da graça, e o nosso cordeiro, João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tirou, acabou, não tem mais pecado para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, ser cristão não é apenas chegar no meio da rua e dizer: ei, eu sou cristão. Não é desse jeito. Você não é cristão dessa forma. Você é cristão aceitando Jesus como Salvador, abandonando a prática do pecado, andando na santidade. Santidade e justiça. E a santidade, ela é algo muito interessante. Porque a Bíblia diz: seguir a paz com todo, é a santificação. A santificação, ela é como se nós fôssemos andando atrás dela. Seguir é como quem vai num caminho. Primeiro a santificação vai na frente e nós vamos correndo atrás. O que nós vamos fazer? Jejum, oração, Bíblia. Deixa que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Não julgueis para que não seja julgado. E por aí vai. Então nós estamos seguindo a santificação. Então esse capítulo número 3, ele termina mostrando que a graça, a lei pode até continuar com os judeus, porém a graça é quem dá salvação. Nós vamos entrar aqui no capítulo de número 4, Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé. Paulo fala de Abraão para mostrar que pela fé a raça humana é descendente de Abraão. Ou seja, essa doutrina de fé, ela não partiu de Jesus Cristo, como os judeus queriam acusar Jesus. Jesus é uma nova doutrina, não. Da descendência de Abraão. Abraão recebeu uma promessa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te dar um filho e em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão pegou aqui as trouxinhas dele, que eram muito, as trouxinhas de Abraão eram muito, camelos abarrotados de ouro, servos e servas, gado. Abraão era riquíssimo. E aí ele saiu ali pela fé. Pela fé não quer dizer sem dinheiro, porque muita gente tem interpretado isso errado. Pela fé significa: eu vou para onde esse Deus invisível me mandou ir. Para onde? Não sei. Quando chegar no endereço, ele me avisa. Isso é que é fé, né? Aí é que está a fé de Abraão. Ele saiu para onde? Não sabia. Foi Deus que mandou ele ir, primeiro. Segundo, ele era um velho, 90 anos. Meu irmão, ele era um velho de 75 na hora da promessa. Um velho de 75 anos. Aí Deus falou com ele: você vai e eu vou te dar um filho. Passaram-se 25 anos, o cara ficou mais velho ainda, chegou aos 100. E com 100 anos foi que
nasceu Isaac. Então, a fé de Abraão estava aí, nas coisas que Deus prometia e ele queria para ele, porém, ele tinha que ter uma fé que era a certeza de algo que ele não via, mas que ele sabia que ia acontecer, porque Deus não mente. Ele acreditou no que Deus estava falando. Então essa é a fé de Abraão. Ele já era rico. Abraão não saiu só com a roupa do corpo pelo mundo, não. Abraão era riquíssimo. Porém, o algo extraordinário é que Deus não deu endereço a ele, só mandou ele embora. Vai lá. Vai para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. E ainda tem mais. Há um velho que já passava agora 75 anos, daqui a mais 25 anos que você vai ter um filho. 25 anos depois, 100 anos de idade, Abraão teve o seu filho. Agora vamos ver que Abraão aqui é o grande exemplo de fé, né? Longe de ser uma nova doutrina, como dizem os judeus, Abraão, o pai de todas as nações, o patriarca amado de todo Israel, de todo judeu, o super pai na fé, Abraão, bendito seja Deus. Paulo fala da fé abstrata, e diz que é assim, que essa fé provém de Abraão. A fé que Paulo prega não era a fé de levar um animal para ser sacrificado lá pelos sacerdotes, ser queimado em holocausto, queimado no fogo, uma fé visível. A fé de Abraão era uma fé invisível. A fé de Abraão era tão invisível que quando Deus disse assim, mata o teu filho para mim, oferece o teu filho em holocausto, queima ele. Abraão disse, eu vou ali com o menino, ele disse aos seus servos no pé do monte, eu vou ali com o menino adorar e nós voltaremos, nós vamos voltar junto, eu e o menino. Então ele tinha uma fé de que Deus iria providenciar um cordeiro, era uma fé invisível, ele não estava vendo um cordeiro. E quando ele prepara o altar, coloca a lenha, coloca o menino em cima e ele puxa o machado assim para acabar com o menino de vez mesmo, aí do céu o anjo bradou, Abraão, não faça isso tal. Abraão parou e ele olhou para o lado e já estava o animal ali preso, amarrado pelos chifres, né? E Abraão sacrificou aquele animal e ele voltou com seu filho. Então isso é uma fé invisível, né? Nós vemos que em Hebreus capítulo 11, versículo 8, fala sobre a fé de Abraão. Uma fé, esse capítulo 11 de Hebreus, considerado a galeria de todos os heróis da fé. Nós vamos ver aqui 8:11, né? Fala assim, pela fé também, aqui nós damos Hebreus capítulo de número 11, versículo 8, pela fé Abraão, quando foi chamado a obedecer a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi o que eu terminei de falar agora há pouco. E, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador, né? Nós vamos ver aqui que Abraão tinha essa fé invisível, e essa fé é a nossa fé, né? É a nossa fé. Nós vamos ver aqui a palavra de Deus mostra ainda que Romanos 4, do versículo 9 ao versículo 12, alguma coisa de Deus para nós, né? Mostra que lá em Gênesis houve um momento de criação, um momento interessante da criação, e que Deus também pediu para que Abraão fizesse ali a primeira aliança, a circuncisão, né? Aonde Deus fala que ele
teve aquele chamado aqui em Gênesis para fazer a circuncisão, e desde aqueles dias que houve a promessa ou o tratado da circuncisão, demoraram-se 14 anos, né? Então ele foi caminhando, ele tinha promessa, porém demorou 14 anos a realizar ali a circuncisão. Nós vamos ver uma referência aqui em Gênesis, capítulo, aqui eu acho que é 17:10, né? Vamos ver aqui que a circuncisão foi feita passando-se um período de tempo, né? Depois que Deus conversa, faz promessas a Abraão, né? 17:10. Vamos ver aqui, né? Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, né? Então nós vemos aqui a promessa de Deus sobre a circuncisão de Abraão. E Paulo deduz o seguinte: Abraão é pai não dos que circuncidaram, mas o pai dos que fizeram a mesma circuncisão pela fé, né? Isso é um ato de fé. A fé de Abraão estava aqui. A fé de Abraão estava assim. E a Bíblia diz em Gênesis 15:6, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Justiça, santidade, santificação. Então, a crença de Abraão lhe tornou aí justo. A sua fé, a sua circuncisão era sinal de que ele estava numa obediência a Deus, né? Ele estava caminhando na obediência a Deus, a sua fé era essa. Romanos 4:13-17, a promessa é alcançada pela livre graça de Deus e a perfeita fé em Abraão. A perfeita fé de Abraão, né? A livre graça é Jesus Cristo, né? E a fé é a fé aqui de Abraão, né? Aquela fé que ele iria alcançar a terra que Deus lhe prometeu, iria alcançar um filho, onde serão benditas todas as nações da terra. Então assim está nesta parte da palavra de Deus, a promessa de Deus é alcançada assim, né? Era uma explicação para os judeus como alcançar a promessa de Deus, né? Há duas palavras para promessa no grego: hiposkeses, né? Uma promessa sujeita às condições. Eu prometo fazer algo se você prometer fazer outra coisa em troca, né? Então isso aqui é hiposkeses, essa é a promessa feita sob condições, né? E existe outra palavra para promessa, epagilia. Epagilia é uma promessa feita pela bondade do coração. Deus ama seus filhos, não importa o que eles passam, né? Romanos 8:2, Romanos 6:23 fala que Deus tem amor, e lá em João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Diz que Deus deu o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? E ele não, quando ele deu o seu Filho, ele não estava cobrando nada. Então essa é a diferença entre o amor de Deus relativo à graça e à lei. Porque na graça não há cobrança, não há exigência. É simplesmente crer no Senhor Jesus e será salvo. Pronto, acabou. Quem crê e for batizado será salvo. É o resumo. Jesus veio para isso, somente para a gente crer. E a lei tem 613 mandamentos, né? Aí nós vamos ver aqui mais a palavra de Deus, os pontos de destaque que Paulo viu ali na lei.
que Paulo não desprezou a lei, mas ele diz: a lei, ela identifica o problema, mas ela não pode curar o problema, não tem como resolver o problema. A lei, ela aponta as transgressões, ela vê assim como fosse um caminho para a transgressão. Porque se não tivesse lei, ninguém transgredia. Como transgredir uma lei que não existe? Então, a lei tem esse defeito. Por causa da lei existe a transgressão. Onde a lei, a transgressão e inevitavelmente a ira, né? Muita gente fica irado por causa da lei. Aí vem a transgressão, essa ira que o coração se encheu. E isso é muito importante. Essa parte aqui, para quem está procurando em Deus saber qual é a verdade, porque tem muitas religiões enganando aí, que não pregam a verdade, e você precisa saber da verdade, que tá voltando para a lei, né? Está voltando para as coisas antigas, está errado. Deus não precisa que você volte para a lei, você só precisa de Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Ao resumo. Romanos 4, 18 a 25, né? Nós vamos ver que a promessa, ela começou aí em Abraão, né? Gênesis 17, do versículo 17 ao 19, e ela diz respeito a Abraão e a sua descendência, né? Então, a promessa não era só, porque como são benditas todas as nações da terra, nós somos descendentes de Abraão. Então a promessa pela fé não era feita só para os judeus, mas para os gentios também. Todas as nações da terra. Ele não disse só a nação judaica. Ele disse todas as nações da terra. Então a promessa se estendeu a nós. E os judeus queriam fazer essa promessa exclusivamente para eles. Então, aí é que está, que gerou essa polêmica toda, né? Aqui, no versículo 25, nós vamos ver aqui, a quem Deus propôs no seu sangue, né? Nós vamos ver que ele foi entregue. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 25, diz assim: o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, né? Então Jesus foi entregue. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado, né? Então, ele foi entregue. Essa palavra grega para entrega é paradidome. Paradidome. Quer dizer que houve uma entrega voluntária, né? Isaías, capítulo de número 53, versículo 6 e versículo 12, nós vamos ver que houve essa entrega lá. Em Romanos, a justiça está muito associada com a imputação, 11 vezes aparece essa ligação da justiça. Ela está ligada sempre à fé, 9 vezes. Existe a parte das obras, existe uma justificação fora da lei. A justificação é segundo a graça, e a justificação vem através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Nós vamos ver aqui que nós temos uma explicação mais clara de que a justificação da nossa vida, dos nossos pecados, das nossas transgressões, ela é feita em Jesus Cristo, né? Esse Romanos 4, 25 diz que Jesus ressuscitou por causa das nossas transgressões, da nossa justificação. Ele foi entregue, ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Nós sabemos assim. Eu e você não precisamos de voltar para a lei de Moisés, como muitos estão aí agarrados, né, na lei de Moisés.
Tem pessoas proibindo até a comida, proibindo as vestes, tem pessoas proibindo de trabalhar no sábado, mas não faz parte da vida do cristão verdadeiro. O verdadeiro cristão aceitou Jesus Cristo, ele não precisa de nenhum desses princípios da lei de Moisés. Nós vivemos pela graça, e pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não importa o que eu fizer, eu não vou ter salvação pelo que eu fizer. Eu tenho salvação pelo que Jesus Cristo fez. Pela sua morte e ressurreição, nós estamos salvos. E que Deus assim nos abençoe. Em breve traremos mais mensagem, continuando a carta aos Romanos.